Fala pessoal, como é que vocês estão? Boa noite a todas e todos. Semana passada concluímos então mais um conteúdo, estamos caminhando a passos largos para a gente entrar em um outro tópico muito importante, ou seja, a partir daí efetivamente nós vamos ver como os textos utilizam todos esses conceitos que nós abordamos, isso é muito importante. Tá bom? Então a gente vai começar a dar uma olhadinha nisso e tal, dar uma alinhada nesses pontos e depois a gente vai passar para dar uma força para vocês em regras gramaticais. Isso aí a gente conversa mais adiante, tá? Hoje, então, nós já estamos partindo para a conclusão então desse negócio. Nós vamos ver esse título que é bem vago. Poxa, Renan, relações semânticas lexicais. Que negócio é esse? Pois bem, nós vamos entender isso agora. Vocês vão ver que são conceitos que a gente conhece, que a gente saberia, por exemplo, depois que vocês verem esses conceitos, vocês certamente vão olhar assim e falar, poxa, Irã, era só isso. Era só isso. Vocês vão ver. Tá bom? Então, vamos dar início ao aulinha de hoje. Inicialmente, para começar, nós vamos dizer uma parada muito importante, que é uma discussão para a gente entender, já que nós vamos falar hoje de relações semânticas, nada melhor do que a gente começar, até porque nós vamos precisar desses conceitos, dessas ideias de sentido e significado, para falar sobre relações lexicais e relações semânticas, vocês vão ver. Vamos entender, então, o que é isso? Poxa, Era, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, mas eu não vou explicar isso. Quem vai explicar isso é a Grace. E ela vai mostrar para vocês um pouco, com uma abordagem muito interessante. Vocês vão conhecer pessoas e caras fundamentais para o estudo da nossa língua, os estudos do que a gente faz aqui, linguística. Bem, enfim, vamos entender isso com a Grace. Vai lá. Boa noite, galera. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão se alimentando bem? Quem pode ficar em casa? Espero que esteja em casa, fazendo exercício também, né, gente? É bom se movimentar, tá estudando. Enfim, hoje eu venho trazer uma discussão muito breve para vocês sobre a relação entre sentido e significado. Para começar essa discussão, vou trazer aqui a vocês Saussure, que é o pioneiro dos estudos linguísticos. Ele foi quem abriu mesmo, quem iniciou os estudos na linguística em si. E ele traz o conceito de signo. O que seria o signo? Signo seria algo composto por significante e significado. Mas o que é isso? O signo, assim, a grosso modo, seriam as palavras. E cada palavra, ela seria composta por um significante, que é a parte do código, que é, por exemplo, na palavra casa, você tem o C, o A, o S e o A, e juntos você vai ter o código casa, que vai estar formando essa palavra. Bom, e o significado? O significado seria o conceito por trás dessa palavra. Por exemplo, a palavra casa, todos nós entendemos que é um lugar onde a gente vive, normalmente compartilhado com a família, enfim. Então, você vai ter um signo. A nossa língua, o sistema linguístico vai ser formado por signos, os quais todos nós falantes compartilhamos. Esses signos vão ter significantes e significados. Bom, interessante, mas não para por aí, né? Hoje em dia já se tem outras teorias, principalmente da filosofia da linguagem, de Bakhtin, que é um autor muito importante nessa área. Ele vai partir para além do significado. Para ele diz que é importante, além do significado, você compreender o que é o sentido. Porque quando a gente compreende uma palavra, quando a gente compreende dentro de um diálogo, a gente não está pautado só no significado da palavra. E qual seria a diferença entre o significado e o sentido? Bom, o significado, de acordo com Bakhtin, seria a coisa fixa, né? Vamos dizer assim.
seria o significado dicionarizado. É aquilo que a gente lê no dicionário mesmo, é aquilo que todo mundo conhece, todos nós compartilhamos. Nessa parte, o Bakhtin realmente concorda com o Saussure, tem um significado que é dicionarizado, que é preciso que os falantes compartilhem esse significado para poder se entender. Porém, não é apenas isso. É preciso também que o sentido se constitua numa conversa. O que seria esse sentido? O sentido ele seria construído a partir não só do significado, que também é importante, mas das experiências dos falantes dentro de uma determinada interlocução, dentro de uma determinada de uma leitura de um texto. A gente não lê, a gente não escuta e não entende os textos orais, escritos, enfim, apenas a partir do significado. A gente constrói o sentido a partir do que a gente conhece, tanto do meio científico quanto cultural, político, econômico, em qual é o nosso papel social, onde que a gente está inserido naquela conversa, naquele texto. Então, tudo isso contribui para a gente poder compreender um texto. Então, o significado seria o dicionarizado, o fixo, e o sentido seria aquilo que é mais aberto, que depende do contexto. Ele é contextual, tudo contextualizado. Então, chamar atenção para vocês também de quando vocês forem ler um texto no Enem, quando vocês forem, inclusive, escrever a redação de vocês, prestem atenção se vocês não estariam apegados à palavra no seu sentido apenas dicionarizado, porque a palavra em um determinado contexto, ela vai, apesar de um certo significado, ela pode vir a ter um sentido diferente. Até mesmo a ironia, muitas vezes, cria esse deslocamento, né? E quando vocês forem escreverem também na redação de vocês, prestem atenção se a palavra não quer dizer uma outra coisa, se a intenção de vocês não está ali tão clara assim, se tem essa divergência entre significado e sentido. É muito importante a gente se ater a essas questões, porque a língua ela é viva, né? Ela é muito mais do que um sistema linguístico que está ali escrito e sistematizado direitinho, que todo mundo já entra na cabeça e é isso, já está dado. Não, é tudo construído. A gente vai construindo esses sentidos ao longo das conversas, das nossas experiências. Bom, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Caso não tenha entendido, é só chamar no WhatsApp, no Meet, no e-mail, qualquer lugar, para poder tirar dúvidas dessa aula, das aulas passadas, ou de alguma questão do Enem que vocês queiram tirar dúvidas. Se vocês perderam alguma aula também, pode chamar e, você poderia dar uma revisada rapidinho nesse conteúdo? Pode chamar também, entendeu? O importante é não ficar dúvida e não ficar buraco, beleza? Abraço aí para vocês. Muito bem, então. Qualquer dúvida, gente, a Grace estará à disposição para sanar as dúvidas, tá bom? Dos conteúdos passados e também, principalmente dessa parte. Só para dar uma acertada aí com vocês, esse é o cara que ela mencionou, o Ferdinand de Saussure, que a gente estuda lá na Letras, é um cara que é considerado o grande mentor da linguística, é o cara que concebeu e tal durante as aulas do seu curso de filologia e tal, esse negócio aí surge essa ideia que ela falou de significante, significado, e o cara que pode mais ou menos nortear para vocês o que é realmente significado e sentido é esse cara aí, o Mikhail Bakhtin, que nós já vimos nas aulas sobre elementos fundamentais de comunicação. Esse é o cara que explica realmente essa dualidade entre significado e sentido. Trabalhar então. O segundo ponto que nós vamos ver hoje é o que é campo lexical. Porque nós vamos falar das relações lexicais e semânticas. Lógico, no nosso conteúdo, a gente aborda sempre elementos da comunicação e eles podem ser verbais, não verbais, portanto, podem ser através de palavras escritas ou faladas, né, ditas, bem como podem ser também algum gesto, alguma feição, uma imagem, uma foto e por aí vai. Mas aqui especificamente nós vamos ver o que é campo lexical, porque
nós vamos estudar quais são as relações semânticas embutidas dentro desse conjunto lexical. Vamos ver, tá bom? Então, primeiramente, vamos entender o que é campo lexical. Antes, um trechinho de Clarice Lispector, um poema que eu achei muito pertinente para esse momento. Tá bom? Trecho do poema Sonho. Seja o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e nela só se tem uma chance de fazer aquilo que quer. Tenha felicidade bastante para fazê-la doce. Portanto, nunca deixe de acreditar. Se você está aqui hoje, se você, queridíssima aluna, queridíssimo aluno, está aqui ouvindo este cara falar um pouco sobre uma parada que a gente usa, mas por que a gente tem que saber os conceitos assim? Pois é, você está acreditando no seu sonho, você está confiando o seu sonho a gente, e a partir do momento em que você entrou no lugar e confiou o seu sonho a gente, esse sonho passa a ser nosso também. Tá bom? Então, sonhe. É a mensagem que eu deixo para esse início de aula. Vamos entender então alguns conceitos. O primeiro, léxico. Que aí a gente entende basicamente o que é campo lexical, beleza? Por léxico, nós vamos entender como conjunto de palavras pertencentes a determinada língua. Ou seja, nós temos um léxico vasto na língua portuguesa, vasto na língua espanhola, vasto na língua francesa, língua italiana, língua inglesa e por aí vai, língua alemã. Este é o léxico, é o conjunto de palavras existentes que pertencem a uma determinada língua. Tá bom? Como botei aí, o léxico da língua portuguesa é o conjunto de todas as palavras que são compreensíveis em nosso idioma. Tá bom? Ah, Irã, mas eu falo inglês e entendo perfeitamente, consigo traduzir rápido. Mas aí você entende uma palavra que tem origem etimológica, ou seja, ela deriva etimologicamente de outra base que não a construção do português. Sim? Aí tem uma distinção, tem uma mudança clara. Tá bom? Outro conceito importante, vocabulário. Este nós vamos entender como o conjunto de palavras utilizadas por um indivíduo de uma determinada língua. Portanto, as palavras que eu uso com vocês aqui, em uma apresentação da faculdade, em uma mesa de um bar, por exemplo, sei lá, uma conversa informal, é o conjunto de palavras que eu sei e que eu uso para me comunicar. Tá bom? E isso pode ser materializado, logicamente, num texto oral ou escrito. Portanto, eu posso escrever, bem como posso falar, utilizando um conjunto de palavras que corriqueiramente eu utilizo no meu dia a dia. Tá bom? Ou palavras que sejam mais formais, termos que sejam mais formais, mais restritos a um determinado contexto, que podem ser utilizados até porque eles fazem parte do meu vocabulário. Bacana? Então, depois de entender isso, o que é conjunto lexical? É o conjunto de palavras que pertencem a uma mesma área de conhecimento e está dentro do léxico de alguma língua. Portanto, nós estamos falando agora de palavras que têm mais ou menos a mesma ideia imbricada no meio delas. Por exemplo, o conceito de saúde, a ideia saúde, palavras que estão dentro deste campo lexical. Estetoscópio, cirurgia, esterilização, medicação, etc. Por exemplo, quais são as palavras que, se nós pronunciarmos, escrevermos, viermos a ler, nós vamos atribuí-las a um campo maior, a um macrocampo, que é o campo da escola. Livros, disciplinas, biblioteca, material escolar, por aí vai. Informática, mesma coisa. Software, hardware, programas, sites, internet, teatro, expressão, palco, figurino, maquiagem, atuação. Tem mais. Sentimentos, amor, tristeza, ódio, carinho, saudade. Relações interpessoais, amigos, parentes, família,
colegas de trabalho, etc. E por aí vai. Tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa. E a gente sempre pode fechar um pouco mais esse campo lexical e nós vamos ter certamente outras palavras atribuídas. Por exemplo, escola. Se a gente fala de aula, o que a gente pode falar em aula? Alunos? Professor? Conteúdo? Disciplina? Beleza? Isso é campo lexical. Isso é muito importante, porque isso faz com que a gente entenda que as palavras elas têm uma interligação, ainda que não direta, mas elas têm uma interligação clara quanto a uma ideia em que elas estão atribuídas. Vamos então partir para campo semântico. Então a gente falou de campo lexical. Agora a gente vai ver o que é campo semântico. Tá bom? Para aí sim a gente vê os conceitos de semântica muito importantes da aula de hoje. Antes, vamos ver um poeminha, um trecho do poema do Desencanto de Manuel Bandeira. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho o meu livro se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Desencanto dos poetas. Conceito de semântica. Então, a gente está falando campo semântico. Tá bom, o que é semântica? Semântica é uma sub-área da linguística, sub-área da linguagem e tal, que estuda o significado, o sentido e a interpretação do significado de uma palavra, signo, frase ou uma expressão. E esta atribuída a um determinado contexto, evidentemente. Tá bom? Então nós estamos falando aqui semântica, grosso modo, nós estamos falando de sentido, né? Significado, como a gente falou lá atrás e tal. A gente está falando de sentido e significado. Tá bom? Como a gente viu anteriormente. Campo semântico, então, já que nós estamos falando de significado, sentido, ou sentido, nós estamos falando o quê? De um conjunto de possibilidades que uma mesma palavra ou conceito tem de ser empregado em diversos contextos. Ou seja, aqui nós estamos falando da contextualização que eu mencionei agora há pouco. O sentido vai ser atribuído a um termo, a uma expressão, de acordo com o seu contexto. Tá bom? Vejamos. A palavra conhecer, o verbo conhecer, em um determinado contexto, ele pode significar o quê? Ver. Mas em outro, ele pode significar aprofundar-se. Da mesma forma, em outro contexto, ele pode significar saber que existe. Tipo, eu estou conhecendo, por exemplo, ano passado, quase um ano, eu fui com a Marina em Petrópolis e a gente conheceu a cidade. Ou seja, a gente foi ver a cidade, sabe? A gente foi ver a cidade. A gente sabia que existe, mas a gente foi ver a cidade, conhecer e tal. Agora, quando eu fui fazer a aula, eu tive que conhecer os contextos. Perdão, para fazer a aula de hoje, para construir a aula de hoje, eu tive que conhecer os conceitos que eu vou ensinar para vocês. Ou seja, eu tive que me aprofundar sobre esses conceitos. Agora, antes, até o início desse ano, ninguém conhecia o que era esse novo coronavírus, porque ele estava lá em Wuhan, na China, né? Wuhan, na China. Quando ele chegou no Brasil, é que a gente veio a conhecê-lo de fato. Ou seja, saber que existe. Beleza? Então, uma palavrinha em diversos contextos diferentes. Tá? Aí aqui tem um monte, gente. Aqui tem um monte. Tá bom? Não vou nem ficar falando um por um, não. Mas é basicamente isso, contexto, campo semântico. Ou pode ser também um conjunto de maneiras que são utilizadas para expressar um mesmo conceito. Olha aqui. Conceito de morte. Falei para vocês anteriormente. Dentro de um macrocampo, por exemplo, igual morte, palavras que são possíveis de falar.
morte é meio mórbido. Vamos pensar em outra coisa. Macro conceito de natureza. Árvore, floresta, sei lá, isso é campo lexical. Isso é outra coisa. Quando eu falo do conceito de morte referente a campo lexical, ou seja, se você utiliza a expressão bater as botas, ela vai te indicar que é o quê? Você está falando de morte. Falecer, da mesma forma. E dessa para melhor, passar para um plano superior. Falecer repetiu 2 vezes. Apagar, etc. Beleza? Vamos então agora ver alguns conceitos da semântica. Agora nós vamos para a parte realmente importante da aula. São estes conceitos que a gente vai realmente utilizar para fazer algumas interpretações e que vocês vão utilizar para fazer interpretações dos textos na prova do Enem. Tá bom? Antes, vamos ler um poeminha, como eu falei para vocês, o Machado de Assis, todos esses que eu citei, o Manuel Bandeira, o Machado de Assis, a Clarice, eles batem com as duas, ou seja, são coringões. Poema, prosa, poesia, prosa, então, ou seja, escreve conto, poema, soneto, faz de tudo. Este é um poeminha bem curtinho, Livros e Flores, do Machado de Assis. Teus olhos são meus livros. Que livro há aí melhor? Em que melhor se leia a página do amor? Flores me são teus lábios, onde há mais bela flor. Em que melhor se beba o bálsamo do amor? Esse é o Machadão. Vamos lá. Então nós estamos falando agora de semântica, já fomentamos, e agora vamos ver alguns conceitos atribuídos à semântica. Tá? Neste campo de estudo da linguística, como eu falei para vocês, é um subtópico do estudo da linguística, são analisadas as mudanças de sentido que podem ocorrer nas formas linguísticas devido a alguns fatores, como, por exemplo, tempo, espaço geográfico. Tá? Então vamos ver isso aqui com calma. Só retomando para vocês, semântica é o estudo do significado, do sentido de palavras atribuídas a um determinado contexto, ou então que revelam, a partir de uma expressão e tal, uma determinada ideia. Tá bom? Vamos ver então uma por uma e a gente vai fazendo pausas paulatinas ao longo dessa aulinha de hoje, como a gente tem feito ao longo de todas as lives. Tá bom? Vamos ver então primeiro o conceito de sinonímia, conceito muito importante, que deriva assim da palavra sinônimo. Sinônimo, vocês sabem o que é. Então o que é sinonímia? É uma relação estabelecida entre 2 ou mais palavras que apresentam significados iguais ou semelhantes, ou seja, os sinônimos. Por exemplo, bondoso e caridoso, distante e afastado, cômico e engraçado. Sim? Vamos ver então um exemplo mais próprio do nosso momento aqui agora. Nós não vamos falar propriamente de palavras, mas vamos falar de expressões que são sinônimos e que a gente vê muito corriqueiramente. Vocês já devem saber que são sinônimos, mas só para a gente reforçar isso aqui. Essa notícia foi retirada de ontem da página da Globo, né, do G1. À noite. Foi lançada ontem mais um número. Logicamente, esse número está desatualizado, portanto, o de hoje eu acho que já chegou a passar de 23 mil mortos. Mas, vamos ver. Brasil tem 22.666 mortes e 363 mil confirmações de infecção pelo novo coronavírus. Eu queria que vocês fixassem aqui em novo coronavírus. Ó, isso aqui, novo coronavírus. Marina, quer fazer uma participação rápida aqui? Bom. Então, vem aqui rapidinho. Vem aqui. Não. Emerge. Não, que negócio é esse? Eu também aqui. Por que novo coronavírus? Porque existem outros coronavírus. Como assim? Coronavírus é uma família de vírus. É um tipo de vírus que causam infecções respiratórias. E aí é novo coronavírus porque é um novo tipo de vírus dessa família que surgiu agora, em 2019.
Ou seja, nós estamos falando de não de uma doença. Tá bom? Novo coronavírus, quando a gente cita assim, né? Então tá bom. Muito obrigado. Pode, muito obrigado. Manda parabéns. Tem indícios que é aniversário da pessoa hoje. Ah, é? Então a gente vai cantar parabéns hoje para várias pessoas nessa live. Ok, então, deixa eu me centralizar aqui agora. Show. Centralizei-me. Show. Viram então, novo coronavírus. Já está explicado o porquê do emprego do novo. Olha aqui. Veja os 7 países com mais confirmações de Covid-19. Marina, Covid-19 é o nome da Doença. e SARS-CoV-2 é o nome do Vírus. Então, nós estamos falando, quando a gente fala Covid-19 e novo coronavírus, nós estamos falando da mesma coisa. Ou seja, temos um exemplo de sinonímia. Tá bom? Falamos então de sinonímia, significados iguais, relação de significados iguais entre duas palavras. Agora nós vamos falar de antonímia, que é a mesma coisa, relação entre duas ou mais palavras, mas uma diferença sensível e que muda totalmente a sua ideia. A relação que duas palavras apresentam e tem significados diferentes, distintos, antônimos. Sim? Então lembrem-se, antonímia, antônimos. Show? Por exemplo, bondoso, maldoso, bom, ruim, economizar, gastar. Ou seja, Airan, antítese, as antíteses, figuras de linguagem antítese. Pode ser um exemplo de antonímia? Pode ser um exemplo de antonímia, meu povo. Tá bom? Mas aqui eu já vou começar. Posso dar uma militada aqui? Pode, senão tá bom. Manchete de O Globo. Ó, manchete de G1. De 9 de abril. Acho que é isso. Se eu não me engano é isso. Posso estar errado, mas se eu não me engano é de... Não, 4 meses. Então é... Janeiro, tá certo. Cai apoio à democracia no Brasil durante o governo Bolsonaro. Apoio à ditadura militar permanece estável. Vocês vão ver que a militância vai seguir ao longo da aula de hoje. Mas democracia e ditadura são antônimos. Estabelecem entre si uma relação de antonímia. Por quê? A democracia promove a liberdade de expressão, promove discussões pautadas nas diferenças. Ou seja, vocês podem discordar de posições minhas, eu posso discordar de posições de vocês. Na ditadura, isso não é possível. Na ditadura, não existe liberdade de expressão. Não existe formas diferentes de pensar. Existe um pensamento único. Sim? Não existe repressão à sua forma de pensar, à sua ideia, ao seu conceito. Por isso, democracia e ditadura são antônimos. Antônimos claros do que é bom e do que é ruim. Agora nós vamos à homonímia. Na homonímia, nós temos a relação entre duas ou mais palavras que, embora possuam significados diferentes, apresentam a mesma estrutura fonológica, portanto, o som, nós estamos falando aqui de som. Ou seja, os homônimos. Os homônimos subdividem-se em palavras homógrafas, homófonas e perfeitas. Eu tenho que saber o que é palavra homógrafa, homófona e perfeita? Não. Se você souber que essas palavras que nós citamos aqui são homônimas, tá ótimo. Mas vou citar para você as 3 possibilidades. A primeira delas são as palavras homógrafas. Portanto, homonímias, homógrafas. Palavras iguais na escrita, porém diferentes na pronúncia. Olha aqui. Vamos direto pro exemplo. Eu gosto da liberdade. Olha, mais uma militada aí, né? Eu gosto da liberdade. Go. Reparem, go. Ó. Acento agudo. Imaginem um acento agudo. Go. O gosto pela culinária era evidente. Go. Imaginem vovô. Go.
Portanto, nós temos duas palavras que são escritas exatamente da mesma forma: gosto e gosto. Gosto, no caso aqui, um verbo, eu gosto, ou seja, conjugação do verbo gostar, presente no indicativo, e o gosto, substantivo. O gosto pela culinária era evidente. Tá bom? Essas são as palavras homógrafas, escritas da mesmíssima forma, no entanto, com significados diferentes e pronúncias diferentes. Então, nós falamos das palavras homógrafas, vamos às palavras homófonas. São as palavras iguais na pronúncia, porém diferentes na escrita. A gente fala da mesma forma sela, substantivo, e sela do verbo selar. Sessão, isso aí eu nem vou me... honestamente. Vamos direto para um negócio que a gente se confunde muito e que trata-se de um exemplo de homofonia. Traz, meu povo, olha aqui, vamos lá. Olha em mim, olha bem nos meus olhos. Traz com um acentozinho agudo aqui no A, um Szinho no final, significa parte posterior. Portanto, atrás, trás, na parte de trás, na parte posterior. Show? Em contrapartida, a mesma palavrinha, só que sem o acento agudo e com Z, significa a conjugação do verbo trazer no presente do indicativo. Ele traz, ela traz, verbo trazer. Olha, isso não vai mais aparecer como dúvida e como um erro em redação e tudo que eu ler de vocês. Não admito mais isso. Não admito. Tá bom? É uma letrinha só e é fácil de gravar, gente. Traz, trazer, verbo significa verbo trazer mesmo, né? Traz com S, atrás, parte posterior. Palavras homófonas, a gente fala da mesma forma, só que são escritas de forma distintas, escritas de formas distintas e têm significado diferente. Próxima são palavras perfeitas. Então, nós tivemos palavras homógrafas, homófonas e perfeitas. As perfeitas são iguais tanto na pronúncia como na escrita, mas têm significados diferentes. Vamos entender? Cedo ou tarde, venceremos esse momento. Portanto, eu estou falando de um substantivo. Tá bom? Substantivo, cedo. Cedo ou tarde, venceremos esse momento. Ou seja, por mais difícil... Eu ouvi essa frase ontem e ficou na minha cabeça. A gente conversou isso também, né? Por mais que o momento seja difícil, meu povo, ele vai acabar. Ele acaba. Tá? Agora, se tem uma coisa que a gente não deve ceder, nem cedo, nem tarde, é pela democracia. Portanto, não cedo pela democracia. Verbo ceder. Portanto, coisas diferentes. Coisas diferentes. Palavras idênticas na pronúncia e na escrita. Então agora a gente passa para a próxima ideia, que é a ideia de paronímia. Aqui a gente já começa a ter, uma pequena complicação, porque isso a gente já não está tão familiarizado assim, mas é muito simples, muito simples. Na paronímia, nós temos uma relação estabelecida entre duas ou mais palavras que possuem significados diferentes, porém são muito semelhantes na pronúncia e na escrita, ou seja, parônimos. Nós não temos, então, igualdade gráfica, igualdade fônica, elas não têm nenhum tipo de igualdade, elas não são homógrafas ou homófonas, mas são muito parecidas nesses dois aspectos. Isso é a paronímia. Tá bom? Por exemplo, os cumprimentos neste período de isolamento social, cumprimentos, sabe?
oi, um abraço, um aperto de mão. Neste período de isolamento social, segundo os protocolos oficiais, devem acontecer a no mínimo 2 metros de distância, sendo o comprimento da segurança. Tem um Szinho aqui, logicamente, mas dá para entender que comprimento e comprimento são muito próximos e a gente tem uma dúvida tremenda quanto a isso. Tremenda. Mas tem uma clara distinção na escrita e na sua fala. Comprimento, comprimento. Tá bom? Este é um claro exemplo de paronímia. Polissemia caracteriza-se pela propriedade que uma mesma palavra possui de apresentar vários significados. Uma palavra, vários significados, contextos, logicamente. Vejamos. Será que o pedreiro... Isso é muito bom. Será que o pedreiro José vai terminar a obra? Veja no próximo bloco. Quando a gente pensa nisso aqui, quais são as duas possibilidades? Próximo bloco, ou seja, um programa, bloco de programa mesmo, parte, ou bloco, aqui ó, isso aqui, bloco, tijolo, um bloco mesmo de o que ele utiliza para fazer a construção ali, né? Seria criminal. Eu rio sempre que eu vejo esse negócio. Gente, esse negócio é maravilhoso. Agora nós temos 2 conceitos que se correlacionam, tá bom? Então eu vou parar só no final mesmo da explicação desse segundo conceito, que é o último conceito da aula de hoje. Então nós vamos para o conceito de hiperônimo e depois para o conceito de hipônimo. Em hiperônimo, quero que vocês peguem sempre aqui, ó, hiper, maior. É uma palavra pertencente ao mesmo campo semântico de outra, mas com o sentido mais abrangente. Olha aqui, a palavra flor. Pensem na palavra flor. Ela está associada a vários tipos de flores. Lembrem lá, campo lexical. Olha aqui o uso importante aqui, ó. É um hiperônimo. Flor é um hiperônimo de rosa, violeta, margarida, orquídea, petúnia, azaleia. Por aí vai. Vários tipos de flores e tal. Sim? E tem vários exemplos que nós podemos utilizar. Tá bom? Então, hiperônimo, então, é o sentido mais amplo, abrangente. Hiper é um prefixo que significa abrangente, mais difundido, mais aberto e tal, mais amplo. Diferentemente de hipônimo. Hipo, menor, mais restrito. É um vocábulo, ou seja, uma palavra mais específica, possuindo o sentido mais restrito que os hiperônimos. Ou seja, dentro do hiperônimo profissão, nós temos as possibilidades de hipônimos como professor ou professora, médico, médica, engenheiro, engenheira. E assim nós vamos fazendo uma assimilação a várias outras coisas. Professor. Nossa, gente, nós temos várias possibilidades. Entendeu? Médico. Médico tem um monte. Médico principalmente. Médico. Ginecologista. Pediatra. Mais o quê? Cardiologista. Oftalmologista. Ginecologista. Já falei? Estou repetindo. Enfim, é isso. Ortopedista. Ortopedista não é médico, não. Ortopedista não é médico. Mecânico de corpos. O problema é seu. É médico pra gente sim. Entenderam? É isso. Hiperônimo e hipônimo. As duas estão ali correlacionadas e mostram pra gente 2 conceitos muito importantes. Lembrou de uma coisa, lembrou de outra. Tá bom? É isso, gente. Acabou. Encerramos então a aula de hoje, gente. Agradeço a todas e todos que acompanharam essa aulinha, que acompanharam. E como eu falei no início, não deixe de acreditar nos seus sonhos. Este é um momento muito difícil, esse é um momento muito complicado, e a gente tende sempre a desistir do que é nosso,
É nosso por direito. Sonhar é um direito nosso. E que a gente sonhe sempre com o bem do nosso próximo, ou seja, ficando em casa. Que a gente sonhe sempre lutando pela democracia, por uma sociedade que pessoas que são nossas, pessoas que nós amamos tenham a liberdade de poder falar, poder discutir o seu país, participar dele. Esse sonho a gente nunca pode deixar de sonhar. Tá bom? Sonhem. E aqui no Garra, nunca deixem de sonhar no que vocês querem. Porque esse sonho também é meu, também é da Marina, também é de todos os professores, professoras e pessoas que se dispõem a fazer com que os sonhos de vocês se transformem em realidade. Tá bom? Continuem em casa, não vão vencer essa. Um super beijo para todas e todos e até a próxima.